Irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite de domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, para mais um tempo de culto, de adoração e celebração ao Senhor. Estamos no modo online, através do nosso canal na internet e também através da nossa transmissão pela Rádio Evangélica FM. Queremos dar boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco e conectados com o céu, conectados com Deus, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos a este ambiente de adoração ao Senhor. A palavra de Deus nos encoraja à adoração através do Salmo 100, que diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. É desta forma que devemos nos apresentar ao Senhor, é desta forma que devemos louvar e engrandecer ao Senhor, celebrando com júbilo, celebrando com alegria o nome do Senhor nosso Deus. Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que nesta noite o Senhor encontre em mim, em você, em cada um de nós, os adoradores que Ele está procurando, que o adorem com sinceridade, com integridade, que o adorem com júbilo, com alegria, com satisfação, pela bênção de estarmos juntos na presença do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos e acompanhe conosco esta oração. Deus bendito, nós queremos, Senhor, nesta noite, celebrar o Teu nome, adorar o Senhor, render graças ao Senhor, porque Tu és bom, Tu nos sustentas com a Tua graça, com a Tua fidelidade. Recebe o culto que a Ti oferecemos, ó Deus, nesta noite, e que Tu sejas mais e mais engrandecido entre nós. É o que Te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Adore a Deus conosco, através dos cânticos, dos hinos, através das participações musicais e da mensagem da Palavra de Deus. Celebre o Senhor conosco nesta noite. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os montes se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, glória e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá, Capunga! Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Vamos às notícias da nossa igreja para as próximas semanas. No próximo domingo, dia 26 de fevereiro, às 18h30, teremos aqui em nossa igreja a celebração de batismos. Então esteja conosco. E neste final de semana estamos com as nossas programações somente online por conta do nosso acampamento de carnaval.
Você acabou de ver a propaganda sobre o The Global Leadership Summit e você vai ficar de fora? Corra já em nossas plataformas ou no Ponto do Verbo e garanta já a sua vaga. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se você deseja saber mais informações a respeito da nossa igreja, siga-nos em nossas redes sociais ou plataformas digitais. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Complementando o nosso momento informativo, gostaria de lembrar que na próxima quarta-feira teremos o nosso culto de oração e celebração ao Senhor. A partir das 19 horas, teremos, como sempre tivemos, os nossos grupos de oração, das 19 às 19h30. Às 19h30 teremos um momento de louvor e mensagem, pregação da palavra de Deus. Você é nosso convidado a estar conosco nesta próxima quarta-feira para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, nosso Deus. Neste momento de dedicação, gostaríamos de trazer à nossa memória a palavra do Senhor através do salmista no Salmo 116, verso 12. Ele diz: "Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que farei para expressar a minha gratidão a Deus? Que darei eu ao meu Deus como expressão da minha gratidão ao Senhor?" Nós somos movidos a ter um coração generoso por causa da generosidade de Deus para conosco. Somos movidos a devolver a Deus uma parte do muito que Ele nos tem dado, de tudo aquilo que Ele tem nos concedido e colocado em nossas mãos, em nossas mesas, em nossos lares. É desta forma que somos movidos à generosidade. E há um compromisso de fidelidade com Deus que tem sido fiel para conosco. É bem verdade que a fidelidade de Deus não depende da nossa. Se dependesse, estaríamos perdidos. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel para conosco. Mas o Deus fiel, Ele não merece a nossa infidelidade. Ele merece fidelidade, Ele merece dedicação, consagração, Ele merece esse sentimento generoso do salmista que disse: "Que darei eu ao meu Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? Que darei eu ao Senhor?" Ele responde da seguinte maneira: "Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sim, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu meio, ó Jerusalém." O salmista disse que por todos os benefícios que ele havia recebido do Senhor, ele devolveria a Deus compromisso, sacrifício, dedicação, oferta da sua própria vida ao Senhor nosso Deus. É isso que Deus espera receber de mim, de você, de cada um de nós. Uma entrega total e incondicional, sacrificial, com todo o nosso coração nas suas mãos. Que darei eu ao Senhor? Essa é a pergunta que deve ecoar nos nossos ouvidos e nos nossos corações hoje. Procure responder a esta pergunta com um compromisso de vida e de fidelidade ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, na dedicação da sua própria vida e dos bens do Senhor que estão em suas mãos. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém. Vale a pena lembrar que hoje você só poderá fazer a dedicação de dízimos e ofertas através de transferências bancárias para as contas correntes da nossa igreja, que estão aparecendo neste momento na tela, ou através do Pix ofertas@capunga.org.br. Não se esqueça de enviar também o seu comprovante para este mesmo e-mail, ofertas@capunga.org.br, com a destinação da sua oferta. Por tudo
Oremos, fechemos nossos olhos, curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor neste instante, neste momento de dedicação. Deus bendito, Deus de amor, queremos, ó Deus, neste instante, assim como o salmista, ó Deus, consagrar-te o nosso compromisso, o nosso sacrifício, dedicar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, colocando tudo em tuas mãos, tudo no teu altar para te servir, para servir aos teus propósitos, para servir aos teus desígnios, ó Deus. Senhor bendito, que daremos ao Senhor por tantos benefícios, por tudo aquilo que tu tens feito para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os nossos votos diante de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a nossa fidelidade ao Senhor. Tu tens sido fiel. Muitas vezes não somos fiéis, mas ainda assim tu permaneces fiel para conosco. E o que seria de nós se não fosse a tua fidelidade, que é grande para conosco? Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e ajuda-nos na dedicação das nossas vidas, bens, tudo que somos, tudo que temos, que tudo esteja em tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória e para o crescimento do teu reino. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas, dedicados a Deus pelo teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. No livro do profeta Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1.
Peço que você compartilhe a sua Bíblia com quem estiver ao seu lado, com quem estiver próximo, para que todos acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1. Estamos juntos? Leiamos a Palavra de Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai,
bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns, humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto e Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Amém. Meus amados, aproximam-se os dias do Carnaval. O Brasil tem sido conhecido em muitos lugares como a terra do Carnaval. E nesses últimos anos, Deus me deu a oportunidade de acompanhar de perto o Carnaval do Rio de Janeiro e agora o Carnaval de Recife, de Olinda, e de outros lugares aqui de Pernambuco, do Nordeste. Em 1974, abril, creio que abril, para ser mais preciso, de 1974, Deus trouxe ao Brasil um homem de Deus chamado Billy Graham. Billy Graham realizou uma cruzada evangelística no Maracanã, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E eu não tinha ainda os meus 8 anos completos, tinha 7 anos e alguns meses de vida, mas acompanhei muito de perto aquilo que estava acontecendo lá. Participamos daquela cruzada evangelística em muitos momentos. Meu pai adquiriu todas as fitas cassete que eu imagino que ele ainda tenha guardado numa caixa de sapato. Não sei se ainda está numa caixa de sapato, né? Mas eu me lembro que por muito tempo estava numa caixa de sapato, todas aquelas fitas cassetes. E dentre os sermões de Billy Graham constava um intitulado O Carnaval da Morte. Este sermão que eu quero compartilhar com os irmãos é baseado no sermão de Billy Graham, em 1974, no Maracanã, naquela ocasião. Daniel foi levado para a Babilônia, escolhido por Nabucodonosor para receber a instrução no Palácio Real. Foi selecionado dentre muitos que morreram para viver e receber toda a instrução
do primeiro mundo daquela época, porque a maior parte do mundo, na verdade, estava sob o domínio da Babilônia. Depois de Nabucodonosor, o seu filho Belsazar assentou-se no trono. Belsazar era um homem rico, poderoso, orgulhoso, egocêntrico. Ele dizia a todos, na verdade, no seu coração: olhem para o meu grande império, vejam como eu sou poderoso, vejam, eu estou dominando o mundo todo. Entretanto, ele se esqueceu que Deus odeia o orgulho e se agrada da humildade. A palavra do Senhor nos diz: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus disse isso depois de contar a história, contar a parábola do fariseu e do publicano. Os dois foram ao templo, os dois assistiram ao culto, os dois prestaram culto a Deus, os dois participaram da adoração, mas um foi para casa justificado e o outro não foi justificado diante de Deus. O fariseu dizia consigo mesmo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como este publicano. Já o publicano dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. E Jesus disse que o publicano, sim, foi justificado, mas o fariseu, na sua arrogância, não foi justificado diante de Deus. Tiago vai nos dizer que Ele, o Senhor nosso Deus, nos concede graça maior, por isso a Escritura diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, essa palavra é muito importante para nós. Deus se opõe aos orgulhosos, concede, entretanto, graça aos humildes. Isso significa que nós precisamos fazer uma escolha. Se nós queremos a graça ou a oposição de Deus. Se nós queremos o favor de Deus ou se nós queremos a oposição de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos arrogantes. Queremos a oposição de Deus? Se nós não queremos a oposição, tratemos de nos quebrantar, de nos humilhar na presença do Senhor nosso Deus. E essa arrogância, esse orgulho, muitas vezes nos domina de muitas formas, de muitas maneiras. E Deus precisa nos tratar. Lembro-me de um congresso de pastores, que o saudoso Mauro Israel Moreira passou por 30 anos na primeira Igreja Batista de São Gonçalo, uma cidade próxima de Niterói, um homem de Deus que já estava com o Senhor Jesus. Certa vez ele contou que, nos seus dias de seminário, ele andava por tudo quanto é lado, cheio de livros nas mãos, e todas as pessoas olhavam para ele: lá vai um grande estudante, lá vai um grande intelectual, lá vai um futuro teólogo e tal, né? Um belo dia, descendo o prédio de teologia, as escadas do prédio de teologia, ele tropeçou, foi livro para tudo quanto é lado que estava na sua mão, e ele caiu sentado naquela escada, e ali ele ouviu uma vozinha no seu ouvido lhe dizer: ou tu te quebrantas ou eu te arrebento. Ou tu te quebrantas, ou eu te arrebento. E quando não nos quebrantamos, somos arrebentados mesmo pelo Senhor. Vejamos o que Deus fez com o pai de Belsazar. Vire a página da sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta, né? Então vire a página da sua Bíblia no capítulo 4. No capítulo 4, versos 24 em diante, veja o que aconteceu. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel foi chamado à presença do rei para interpretar aquele sonho. E qual foi a interpretação do sonho? Daniel 4, verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo Deus, que virá contra meu senhor o rei.
O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real, na cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Meus amados, ou tu te quebrantas ou eu te arrebento. Deus arrebentou com Nabucodonosor para que ele se quebrantasse. Para que ele se quebrantasse. Eu fico imaginando Daniel, um exilado de Judá, virando para o rei e dizendo: aceite o meu conselho, majestade. Verso 27, abandone os seus pecados, praticando a justiça, acabe com as suas iniquidades, majestade, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez isso faça a sua tranquilidade se prolongar. 12 meses depois, essa palavra se cumpriu. 12 meses depois, esta profecia se cumpriu, o sonho de Nabucodonosor se cumpriu. Quando ele achava, Deus já se esqueceu daquele sonho, isso não vai acontecer. O Senhor o encontrou e quebrantou o seu coração. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, o seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. E mesmo vendo e sabendo de tudo que aconteceu com seu pai, Belsazar não se humilhou diante de Deus. Nabucodonosor, depois daquela situação toda, quando recuperou o seu entendimento, passou a ser um adorador do único Deus vivo e verdadeiro, do Deus eterno que reina para todo sempre. Passou a ser um adorador. Ele reconheceu que Deus reina e que ele estava debaixo do domínio de Deus. Ele reconheceu que a sua vida estava nas mãos de Deus e que Deus poderia fazer o que quisesse dele. Que coisa tremenda! Belsazar, vendo o que acontecera com seu pai, não se humilhou. Além de orgulhoso, gostava de levar a vida nos prazeres. Ele se achava tão forte, tão poderoso, que jamais poderia imaginar que alguma coisa ruim aconteceria com seu império.
É esse o sentimento que brota no nosso coração quando não olhamos para nós mesmos e quando não percebemos o quão pecadores somos, o quão falíveis somos, o quão limitados nós somos. Esse rei resolveu então dar uma grande festa, uma festa que durou vários dias, como acontece com o carnaval. Diz o texto no verso 1, um grande banquete, a 1000 dos seus grandes. Não sabemos se as famílias desses grandes homens estavam presentes ali, mas simplesmente 1000 pessoas já seria uma grande festa. Diz o texto que ele bebeu vinho na presença dos 1000. E o detalhe importante aqui está no verso 2. Mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas. Certamente as pessoas ficaram admiradas e disseram: como o nosso rei é audacioso, como o nosso rei é ousado. Eles beberam vinhos nos vasos, nas taças que haviam sido dedicadas ao Deus eterno. Com aquela atitude, Belsazar estava colocando um punho na frente de Deus, no rosto de Deus, e dizendo: eu não creio em ti, e tu não és nada para mim, e tu não tens autoridade sobre a minha vida. Quando cometemos pecados, apesar das advertências de Deus, amados, devemos estar certos que seremos apanhados por esses pecados. Porque o apóstolo Paulo nos diz que de Deus não se zomba. Aquilo que um homem semear, isso também colherá. Se você semear no pecado, vai colher no juízo. Jeremias 12, verso 13, nos diz: semearam trigo e colheram espinhos. O que aconteceu? O verso 6, você está comigo? Daniel capítulo 5, verso 6. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Tipo desenho animado, né? Batendo o joelho assim o tempo todo na frente das pessoas. A nova tradução da linguagem de hoje diz: o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Ele viu uma mão sem braço, e ficou com medo. Aquele homem rico, poderoso, orgulhoso, ficou com medo, ficou amedrontado. A pessoa que quiser continuar nos seus pecados deve ter a disposição de enfrentar o juízo. Justamente por isso, também, o apóstolo João escreveu na sua carta: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Justamente por isso, Amós vai nos dizer: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Um dia estaremos diante do Senhor. O dia da prestação de contas vai chegar para mim, para você, para cada um de nós, meu irmão. Todos nós teremos que comparecer diante do Senhor. E por isso precisamos nos preparar devidamente, colocar em ordem a nossa vida, colocar em ordem a nossa casa. O pastor Isaías foi visitar o rei que estava doente, morrendo. E aquele pastor, na sua visita a um enfermo, ao invés de confortar o rei, disse: aproveite o restante dos seus dias para colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem, coloque a sua agenda em ordem, coloque a sua vida em ordem, a sua família em ordem, porque você vai morrer, todos nós. Essa palavra é para mim, para você, para cada um de nós. O rei tentou ler aquelas palavras que estavam na parede, mas não conseguiu. Mandou chamar os intelectuais, mandou chamar os mágicos, os astrônomos, os encantadores, os adivinhadores, mas ninguém pôde ler o que estava escrito naquela parede. O rei prometeu riquezas a quem conseguisse desvendar aquele mistério. Então a sua mãe lhe falou sobre Daniel. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Há no teu reino um homem de Deus.
Daniel foi chamado e entrou na cena daquele grande baile de carnaval. Aquele homem santo devia estar em casa orando e falando com Deus, mas de repente é chamado à presença do rei para desvendar o mistério. Há pessoas que pensam que se conseguirem ser ricas e poderosas, encontrarão satisfação. Porém, o dinheiro não dá satisfação. Há milionários espalhados pelo mundo que vivem na mais absoluta miséria e infelicidade. O rei não achou a verdade nos seus prazeres, mas Daniel achou a verdade em Deus. E Daniel disse ao rei: este escrito vem de Deus. Este escrito vem de Deus. Você se levantou contra Deus e Ele irá julgá-lo nesta noite. Você não glorificou a Deus e não reconheceu a sua existência. Não reconheceu a sua existência. Você deveria ter dado glória a Deus. Você deveria ter exaltado a Deus. Você não se humilhou na presença de Deus. E justamente foi por isso que Ele mandou esta mão escrever essas palavras na parede. O que as palavras disseram? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e pôs fim a ele. Ou seja, terminou a oportunidade. Acabaram as suas chances. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Meus amados, a mão de Deus está na parede. O juízo de Deus está por vir. Voltemo-nos para Ele. O julgamento está por vir. E Pedro disse que o julgamento começa, sabe por onde? Pela casa de Deus. E Hebreus capítulo 3, verso 6 diz que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus não é o templo, não é a construção. A casa de Deus é a igreja de Jesus. A casa de Deus somos nós. E o julgamento começa pela casa de Deus. E ele vai dizer, se o julgamento começa pela casa de Deus, que pessoas não deveríamos ser nós, vivendo em santidade e temor do Senhor durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Por isso o profeta Isaías nos diz, busquem ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Um texto que gostamos muito, especialmente nas ocasiões de celebração, de aniversário, é o Salmo 90, verso 12. Quando Moisés, na sua oração, faz um pedido a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Lembro-me de uma aula do Dr. Landon Jones, professor de Antigo Testamento lá do seminário, fazendo uma devocional nesse texto, há mais de 30 anos atrás. Ele nos disse que o verbo contar ensina-nos a contar. Tem o sentido de pesar. Ensina-nos a pesar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pesar os dias é colocar os nossos dias na balança de Deus. Pesar os nossos dias é permitir que Deus avalie a maneira pela qual nós estamos gastando os nossos dias. A maneira pela qual nós pretendemos gastar o restante dos nossos dias. Ensina-nos a pesar os nossos dias, ensina-nos a avaliar os nossos dias.
Ensina-nos a colocar os nossos dias na tua balança, Deus, não na nossa. Não na balança da nossa consciência, da nossa conveniência, mas na balança da tua palavra. Deus nos pesa. E Billy Graham disse naquele dia que Deus nos pesa pelo menos em 3 circunstâncias. Ele nos pesa, Ele nos coloca na balança. Ele nos pesa primeiramente pela lei dos 10 mandamentos. A lei moral de Deus. Nenhum homem no mundo conseguiu cumprir a lei senão Jesus Cristo. O propósito da lei é simplesmente mostrar o pecado. É mostrar ao ser humano a sua incapacidade de cumpri-la. A lei serve como um espelho que mostra o nosso rosto quando está limpo ou está sujo, precisando ser lavado. A lei é um instrumento de Deus para nos conduzir a Cristo. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirmou no capítulo 3, verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé e não pelas obras da lei. A palavra aio, a lei nos serviu de aio. No grego é a palavra pedagogos. O pedagogo era o escravo encarregado da instrução dos filhos da família. Era o escravo que levava as crianças para a escola. Era o escravo que conduzia os filhos à escola, que ajudava os filhos nos deveres escolares. Então, a lei nos serviu de pedagogo, a lei nos serviu de ensino para nos conduzir a Cristo, para nos ensinar que sem Jesus nós não conseguimos viver, que somente por Jesus nós podemos ser salvos. Deus nos pesa pela sua lei, Deus nos pesa também pela lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Qual seria o mais difícil? Qual dos dois seria o mais difícil? Jesus resumiu os 10 mandamentos justamente porque os 4 primeiros dizem respeito a Deus e os 6 últimos dizem respeito ao próximo. E Jesus disse que toda a lei se resume no amor. Toda a lei se resume no amor. Recentemente, no sábado da outra semana, eu estava compartilhando com o grupo Somos Um aqui uma frase que recebi recentemente que diz que é mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso. É mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso. Para ser amoroso, a gente tem que perdoar. Para ser amoroso, a gente tem que suportar o irmão. Para ser amoroso, a gente tem que caminhar a segunda milha, virar a outra face. Para ser amoroso, a gente precisa amar não a quem nos ama, mas a quem nos persegue. A gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. Por isso é mais fácil ser ortodoxo do que ser amoroso. Temos seguido essa lei? Jesus disse: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Esta é a nossa identidade cristã, essa é a nossa carteira de identidade. Nós vivemos num país em que as pessoas gostam muito de dar carteirada. Passam numa blitz e tal: eu sou fulano, você sabe com quem você está falando? Como seria bom se essa fosse a nossa carteirada de crente, que as pessoas vissem e nos identificassem. Nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O Senhor nos pesa pela lei de Cristo, o Senhor nos pesa também pelas nossas obras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25.
sermão profético, o que Jesus disse? Mateus 25, 41 a 46. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus conhece a nossa vida por inteiro. Deus conhece a nossa vida por inteiro. A Bíblia diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os seus pensamentos mais ocultos e secretos. Tudo está registrado no computador celestial. Ele conhece não apenas a sua aparente santidade dominical, mas conhece também a maneira pela qual você vive durante a semana, dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares da sua vida. Mas graças a Deus que Ele também conhece um meio de apagar todos os nossos pecados desse computador. Ele sabe um meio de deletar tudo isso, limpar a lixeira e acabar de uma vez por todas com esses pecados. Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Em Cristo Jesus, Deus perdoa todos os nossos pecados e torna nova a nossa vida. Usando uma linguagem da informática, Deus tem o poder para formatar o computador da nossa vida e torná-lo como originalmente saindo de fábrica. Ele restaura a nossa vida, tornando-a novinha em folha. Por isso Paulo afirmou em Romanos 8, verso 1, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos pecadores que merecem a condenação do juízo de Deus. Deus, porém, no seu infinito amor, nos oferece perdão, graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está pronto para encontrar-se com Deus? Você está pronto para encontrar-se com Deus naquela mesma noite daquele grande carnaval na Babilônia? O Império Persa invadiu a Babilônia, mataram o rei. Mas um detalhe, não tocaram em Daniel. Não tocaram em Daniel, que acabou se tornando o primeiro-ministro do novo rei. Não tocaram em Daniel. Naquela mesma noite, o juízo de Deus caiu sobre Belsazar, mas não caiu sobre Daniel, porque Deus cuida dos seus filhos. A mão de Deus está na parede. Só um lugar seguro diante do juízo de Deus, junto à cruz. Junto à cruz de Jesus. Filhos da luz que tem de salvação, amados do Senhor, vivem com fé, amor e retidão, vivem para seu louvor. Já tem de certa a vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança.
novos cantam, exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, promovido pela Igreja Batista da Capunga. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam pela internet, pela rádio, deixando o convite para participarem do nosso culto de oração e celebração na próxima quarta-feira, para que juntos possamos orar e adorar ao Senhor nosso Deus a partir das 19 horas com os nossos grupos de oração. E desejamos que Deus conceda a você e a sua família uma semana muito abençoada na sua presença, uma semana de crescimento, de edificação na presença e na palavra do Senhor. Se você não for trabalhar neste início de semana, tiver então condições de aproveitar esse feriado, aproveite para investir no seu relacionamento com Deus e na sua convivência familiar para ter um tempo especial com a sua família. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de lembrar que você pode compartilhar conosco os seus pedidos de oração através das nossas plataformas, site e aplicativo, e ainda através do nosso WhatsApp 994357778. Decisões que você tenha tomado hoje também podem ser compartilhadas através desses mesmos canais. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado a Deus por este momento precioso de culto, de adoração e celebração ao Teu nome. Recebe o culto que a Ti oferecemos nesta noite. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu contemples também os pedidos de oração, as decisões tomadas, ó Deus, ao longo deste culto. Contempla, Senhor, manifesta Teu poder e glória, Senhor, na vida de cada um, ó Deus, que tem algum pedido de oração. Confirma a decisão de cada um que está tomando uma decisão, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, nesta noite. Nós te pedimos por aqueles que estão entregando suas vidas a Jesus, por aqueles, ó Deus, que estão se reconciliando contigo, estão voltando aos caminhos do Senhor. Contempla, faz, ó Deus, a Tua obra em nosso meio. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, de bênçãos e de crescimento espiritual para todos nós. Nós te rogamos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicando ainda que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre toda a Igreja Batista da Capunga e as suas congregações, sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado por todo o mundo, e sobre este mundo que precisa tanto de Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Deus continue abençoando você e sua família, hoje, ao longo de toda esta semana e sempre. Amém.